Eu não sei vocês aí que me assistem, mas uma particularidade de todo aquele que tem na leitura uma prática é justamente ao longo do dia separar momentos para fazer as suas leituras. Claro que, como professor, eu vou priorizar as leituras que envolvem o meu trabalho de rotina. Mas, claro, existem outras leituras, passando pela literatura, pelos quadrinhos, pelo teatro, né? E que de certa maneira, em alguns momentos onde a gente consegue relaxar um pouco mais, como é o momento de ir dormir, de deitar, etc. São momentos assim que eu costumo fazer leituras mais, vamos dizer assim, paralelas, que não tem nenhuma vinculação com a minha prática docente, né? Então é com esse espírito, vamos dizer assim, que eu de vez em quando vou colocar aqui uma espécie de momento, né, de onde a gente pode tratar dessas leituras que são diversas, né? E hoje, na noite de hoje, aqui pouco antes, né, acho que são quase 11 horas da noite, né? Eu concluí a leitura desse clássico do naturalismo francês, que é o Germinal do Émile Zola. Olha só, gente, a história de Germinal, ela se passa, né, em uma em uma vila de trabalhadores mineiros, né, que trabalham numa mina de carvão no norte da França. E o protagonista do texto, né, do livro, é um rapaz chamado Etienne. E o Etienne, ele chega nessa mina e vai, de certa maneira, se integrar à vida dos demais trabalhadores. Só que com um porém, o Etienne, ele no decorrer da trama, ele vai demonstrando que tem se aprofundado em leituras políticas e ele passa então a liderar toda uma mobilização em torno de um movimento grevista, né? Inicialmente na mina de Montsou e depois se tornando um grande movimento grevista por várias minas de carvão do norte da França. Essa obra do Zola é da segunda metade do século XIX e é o coração do naturalismo francês, né? Que é um livro, uma literatura naturalista, né? A proposta naturalista é uma proposta de superdimensionar a, a crueza da realidade. Aqui no Brasil, na literatura em língua portuguesa, aqui no Brasil no século XIX, um expoente interessante do naturalismo é o Aloysio Azevedo, que escreveu O Mulato e principalmente O Curtiço, né? Que são leituras que também eu já indico a vocês, né? E o Zola, no seu texto naturalista, que seria o resultado de uma observação direta da realidade, e o próprio Zola, quando se propôs a escrever o Germinal, e por que Germinal, né? É um dos meses do calendário revolucionário francês. E também, claro, tem até uma metáfora, né? Porque os trabalhadores
no interior das minas de carvão, eles trabalham nas profundezas, né? Eles são levados por mecanismos, etc., para o fundo de terrenos e tal. São minas subterrâneas. E as condições de trabalho são as piores possíveis. E a exploração pela qual passam esses trabalhadores são mais intensas ainda. E são denunciadas no texto do Zola e, no caso, justificariam então o movimento grevista. E no caso, a palavra germinal, ela tem uma vinculação aí com a ideia de primavera e com uma ideia de flores, vamos dizer assim, de uma vegetação nascente, né, que está brotando da terra. Então, da mesma forma que as flores, que a vegetação brota da terra, aqueles homens, aqueles operários, aqueles trabalhadores nas minas de carvão, eles também brotavam da terra. Então, de certa maneira, existe aí um sentido metafórico até da palavra germinal em relação à condição desses trabalhadores nas minas de carvão. E aí, é claro, o movimento grevista se, se instaura a partir de uma série de situações em que esses trabalhadores operários convivem com a fome, com a miséria e são explorados ao extremo, né, pelos seus patrões, né? Então se mobilizam em torno de um movimento grevista. O Etienne, ele está na liderança desse movimento. Existem menções no próprio texto do Zola à Primeira Internacional dos Trabalhadores, que foi uma organização supranacional capitaneada intelectualmente também por Marx e Engels, né, que foram partícipes dessa Primeira Internacional. Também existe uma ala da Internacional também de orientação anarquista, vinculada a Bakunin. Mas, de qualquer maneira, no texto do Zola há menções à Internacional e, inclusive, diálogos onde a gente observa um debate político entre socialistas e anarquistas, algo que ocorreu na própria Internacional. E no meio dessa greve, essa greve ela não atinge os seus objetivos, ela se prolonga por 2, 3 meses e os trabalhadores vão definhando nesse processo. Inclusive uma das passagens do livro que são marcantes mostra justamente, né, uma criança morrendo de fome, né, naquela situação de penúria, em meio ao inverno já. A greve se arrastou para dentro do inverno. E aí, ao final desse processo, o próprio Etienne acaba sendo culpabilizado pelo fracasso da greve. Ele decide abandonar a vila de operários, de mineiros, de Montsou. E ao final da obra, né, um dos trabalhadores mais radicais decide então, antes de abandonar também a mina, decide então explodir a mina, né? E nessa explosão, inclusive, uma das personagens secundárias, muito próximas ao Etienne, ao protagonista, Catherine, ela acaba morta, né, nessa tentativa aí, porque há um soterramento nas minas. O Etienne e a Catherine estão em meio àquilo. O Etienne sobrevive e a Catherine, ela morre, inclusive abraçada a ele com a água, né, que avançou para dentro das minas, com a água quase cobrindo o corpo dela. De qualquer maneira, vale muito a leitura, né? E de vez em quando eu vou vir aqui
para a gente dividir esse momento aqui de leitura e tal. Uma leitura mais descontraída e trocar uma ideia aí. Uma boa noite para todo mundo e ótimas leituras. Se alguém tiver alguma recomendação, deixa aqui nos comentários do vídeo. E, claro, né? Deixa o seu like no canal, que ajuda bastante. E se inscreva hoje mesmo aqui no canal do professor Tiago Menta. Boa noite.